Assim, existe algum cara, assim, que chega no teu consultório, assim, perguntando, sei lá, bolado com o pau dele ser pequeno? Esse é o principal mito, né? Esse é um principal mito da nossa cultura, né? Que o homem tem que ter um pênis enorme para satisfazer a pessoa que tá ao lado e tal, né? E isso tem a ver também, né, com esses séculos aí de repressão e tal, que como se um pênis enorme, né, fosse sinal de muito poder ou... E às vezes tem a mulher, né, ou quem tá ouvindo aqui a gente, ou o parceiro desse cara, enfim, que fala, mas é sim, né? Tem muita gente que depois manda ou entra lá nas minhas redes e fala, é sim, tem que ter... Na verdade, que a gente tá falando o tempo todo aqui, né, que a questão é o encaixe ali das duas pessoas, não as dimensões dos órgãos sexuais. Tá, né? mas objetivamente, o que é um pau pequeno? Objetivamente, olha, o tamanho médio do pênis em ereção do brasileiro, segundo pesquisas científicas de médicos e tal, é 14,5 centímetros em ereção. Tá bom. Mas... É considerado, né, pela classe médica aí, que um pênis com mais de 9 a 10 centímetros em ereção, ele é considerado de um tamanho normal. E pênis com menos de 9 centímetros e tal, aí sim são considerados com algum problema ali, que tem tratamento, tem cirurgia, tem barará, barará. É mesmo? Só que tudo isso tem que ser visto com muita cautela, né? Porque, assim, tem que ver se tem indicação mesmo, se a pessoa tem um pênis muito pequeno, que seria, né, pouquíssimos centímetros, porque a cirurgia tá muito avançada, mas toda cirurgia tem riscos, né? Então, enfim. Eu não sabia que tinha jeito pra isso. Mas é só 2 centímetros, não é aquela que corta ali na base, que libera uns 2 centímetros. Olha, ela já sabe tudo aí. É o que corta o ligamento. Caralho, eu ia falar um bagulho muito ruim agora, hein? Me deixou curiosa, cara. É a cirurgia que corta né, que tira ali o ligamento suspensório que faz a ereção apontar para cima. E aí isso faz com que a ereção fique 2 centímetros maior, mas aponte para baixo. Mas, enfim. Pra quem tem 7 centímetros, né? Não, pra quem tá no sufoco. Vai fazer agora, de novo, né? A gente pensar que, assim, o que faz diferença, né? O que faz a diferença é tudo isso que a gente está falando. É como a pessoa se sente, como ela se estimula, como ela conhece os pontos eróticos dela, como o casal se encaixa, né? Se é um homem ou uma mulher, precisa entender que a parte mais sensível da vagina são os 2 a 3 centímetros iniciais do canal vaginal. O restante não é tão sensível assim, apesar que algumas mulheres sentem prazer em penetração mais profunda. Catucar, né? Outras não, outras sentem dor, se incomodam. Então, assim, tem um monte de coisa de ir se conhecendo, mas a questão toda é o encaixe do casal, né? Da dupla, de como é que é gostoso. E quando for medir, tem que ser com pau do... Cara, uma vez... Lembranças. Já tá ligado o que eu vou falar, já? Teve uma vez, cara. Foda que minha mãe assiste essa porra desse programa, cara. Sai da sala. Eu não sei se ela vai lembrar dessa parada, cara. Espero que não. Teve uma vez, cara, que eu... Adolescente, 15 anos, sei lá, por aí. E eu tava nessa pira. Porra, será que meu pau é maneirinho? Aí, cara... Foi bem constrangedor, na verdade. Eu tava no banheiro, ia tomar um banho pra ir pra escola. Aí, deixa eu ver essa parada aqui. Aí fiz ali uns trabalhos pro meu pau ficar duro. E, cara, no banheiro ele tinha... Sabe aqueles armários que tem banheiro em cima da pia com um espelho, você abre e aí pega a escova de dente, não sei o quê? Então, aí tô eu, perto da porta do banheiro, pra poder dar a distância de ver, na ponta do pé, de lado, olhando o meu pau assim, pra ver se ele era maneirinho. Minha mãe chegou aqui assim... Olhou e foi embora. Caralho, que momento. Eu fiquei, caralho, que momento, mané. Que momento, cara. E, porra, é porque isso daí, assim, toda essa história de como a gente se desenvolveu aí, da sexualidade e tal, tem essa questão do pau maneirinho, né? E você sabe que, olha como é antigo isso aí da questão do pau maneirinho, né? 1000 antes de Cristo, tinha deuses do pênis.
que era uma época, né, de mitologia, de Deus, não sei o quê, e que eram retratados com pênis enormes. E que esses deuses aí com esse pênis enorme eram deuses da fertilidade da terra, da produtividade dos casais. Então, tem uma questão aí com o falo, né, que o falo, o pênis, né, simbolicamente falando, essa energia, essa potência sexual, essa energia fálica, essa potência sexual masculina, né? Isso remete lá atrás. Então, tem a ver não só com o que a gente estava falando da repressão sexual aí do século XVII, XVIII, mas tem a ver também com toda uma história da humanidade que por muito tempo, né, e mitologias, lendas, enfim, né, e que tinha essa história aí de um falo enorme, ser mais viril, trazer fertilidade para os casais, para a terra, né? Tem as histórias lá de trás, de tribos antigas, né? Que cortavam o pênis de quem eles venciam, né? E penduravam. Nossa, dá com uma coleira de piroca. Que como viagem. Sinal de que venceu aquele, né? Enfim, tem mil histórias. Bom, mas e aí? É o deus da piroca ou o bonde do pau médio que é maneiro? O pau médio eu acho que encaixa em qualquer buraco mais confortavelmente, né? Bom, e aí? E tem também uma outra questão que surgiu na internet também, que é a do grower e do shower. Né? O grower é o cara que, quando ele tá ali na dele, ele tá na dele, entendeu? Ali escondido, não sei o quê. Parece, sabe um puff, e aí você joga um amendoinzinho em cima e fica ali? É aquilo, entendeu? Tá ali, escondido. E tem o shower, ele é o tempo inteiro ali boladão. O tempo inteiro ele tá se fazendo presente ali, entendeu? Mas assim, o fato de vocês nem saberem do que eu tô falando parece que isso é só uma questão nossa mesmo, né? Eu acho que você se preocupou muito mais com essa coisa de quantos centímetros, quanto... Não, foi um amigo meu, pô. Só reproduzindo foi um amigo Na verdade, eu queria saber como é que assim, é o consultório dela. Mas eu acho que é um pouco hipocrisia também dizer que, tudo bem, tamanho não é documento, mas dizer que não importa, eu acho que é como a Laura falou, depende da pessoa, depende dos casais. Gostos pessoais, né? Agora, claro que assim, não adianta ter um pauzão, isso aí a gente já falou 500 vezes, não adianta ter um pauzão e não saber usar direito. Mas eu acho que meio que tem um consenso de que a grossura, em primeiro lugar, a grossura é mais importante do que o comprimento, pelo que eu converso com as amigas. E, pequeno também é complicado. 9 centímetros é foda, 9 né? 9 centímetros é bem foda. Assim, realmente vai ter que ter muito amor envolvido, muita língua, sabe? E não necessariamente também, isso que você falou, né, das amigas e tal, porque, gente, tem gosto pra tudo, isso né? E outra coisa importante, quando a gente começar a falar de corpo, que tem coisas que a gente vive nesse mundo hoje, né, numa pressão tão grande, que o corpo tem que ser assim, o corpo tem que ser assado, né, e os genitais também. Mas, na verdade, a gente precisa se olhar com olhos mais, tanto homens, mulheres, enfim, né, todos, com olhos mais, vamos dizer... Empáticos, né, com mais assim, e entender que o corpo de cada um é o corpo que é, inclusive os genitais, né, que dá pra melhorar alguma coisa, dá pra gente se cuidar, mas também não pode pirar, né? Então não adianta querer ter um pênis de um ator pornô, porque é escolhido a dedo pra aquilo, né? Ou não adianta a mulher querer ter uma vagina, né? Que nem hoje a gente tem mas já tem, né, os procedimentos aí, né? Pra mulher já tá tendo os procedimentos. Tem, mas tem uns que são importantes e necessários. Então, por exemplo, a mulher, quando entra na menopausa, precisa sim, né, fazer, de repente, uma série de tratamentos ali, porque a menopausa vai ter uma mudança hormonal importante, que vai deixar os tecidos mais fininhos. Às vezes a mucosa vaginal vai ficar muito fininha, ela vai precisar entrar com laser, com produtos, enfim, dos mais variados. Mas o que eu tô dizendo é assim, é aquela loucura da gente moldar o corpo de um jeito XYZ, que tem que ser assim, tem que ser assado, senão eu não vou ter prazer, né? Ou senão eu não vou dar prazer. Isso a gente pode ir para além do tamanho do pênis, né? Pode ir para questões vaginais, pode ir para questões, enfim, de qualquer outra coisa do corpo que não é assim. Porque se a gente está partindo aqui do pressuposto que a gente tem um emocional também, né, em jogo ali na história, que a gente tem questões de vínculo, que tem uma série de questões, não é só o corpo que conta, é também o corpo. Mas aí a gente tá falando de relacionamento, né? Eu acho que essa questão de tamanho e tal, isso aí
é mais discutido, digamos, em portaria, mais em relações efêmeras, né? Ah, vai sair só pra Sim. transar. É efêmera. Aí né? o cara realmente vai querer ter o pauzão, vai querer ser Mas o... vamos lá, até talvez a gente precise, como sociedade, né, pensar que assim, até na relação efêmera, a gente tem que ir para a relação que seja de uma noite, de um minuto, do quanto que for, a gente ir do jeito que a gente é. Porque se a gente for se cobrando, aí a gente vai ter uma série de dificuldades, de disfunções sexuais. Então, se a gente for com o que a gente é, com mais segurança, a gente já está tirando um pouco aí da ansiedade, dos desempenhos, seja femininos, masculinos, né? E se a gente vai, vamos pensar assim, para tudo que a gente chega mais, não se achando, né? Mas seguro de que você é o que você pode oferecer aquilo, ponto, fica mais legal. Porque se a gente se cobra demais e vai querendo ser de um jeito XYZ, aí é muito complicado. Ou a gente querer entrar no estereótipo, seja, né, masculino, feminino, do gênero que for, é muito complicado, porque daí a gente não vai estar se respeitando, a gente vai estar se cobrando demais e vai estar perdendo toda a graça. Sim. Porque a gente é o que a gente é, com a idade que a gente tem. E é com esse corpo, com essa alma, com esse jeito de ser que a gente vai carregar para a vida inteira. Então é bom que você se aceite, né? É bom que a gente se aceite. Eu acho que é por aí. Porque se a gente não se aceitar, a gente gera muita doença. Né? Doença Faz sentido. emocional e física também. E aí descontrola a porra toda. né, Aí cara? descontrola tudo. Então, quando a gente estava falando, né, que a questão sexual é um sintoma, muitas vezes passa por uma não aceitação, né? Sim, Ah, entendo. porque eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ah, porque eu tô gordo, porque eu tô sei lá o quê. Ou porque eu não transo 5 vezes na noite, ou porque eu não faço, sabe? Então a gente começa, porque não sei quem faz assim, não sei quem outro falou aquilo, ou porque ouvi lá no Flow que tem que ter um pênis enorme, eu não tenho, então... Não, o bagulho é o bonde do pau médio, irmão. Fica tranquilo. Né? Então assim, você começa, eu ouvi que tem que ser assim, que tem que ser assado. Eu não sou assim. Então eu tenho algo de errado. E aí vai uma bola de neve. Sim, né? sim. É se aceitar. Eu acho que a parada é essa, é a gente se aceitar. Claro que a gente pode melhorar, que a gente tem que se cuidar, né? A gente precisa cuidar de si, que também é um sinal de saúde. Só que, de novo, é a questão dos limites, né? Não precisa ter o excesso ali, né? A gente não precisa pirar na história. A gente precisa se cuidar, se amar, se cuidar, ver sim as imperfeições, aprender a conviver com elas, porque ninguém é perfeito, ninguém vai ficar. Né? Ninguém é um boneco de cera, né? Pô, você ali. não tem 25, 22 anos pra sempre. Não, Entender isso já é um passo importante, eu acho. Super. Sabe? Olha, ontem eu fiz 53 anos, ontem. Pô, Gente, parabéns. Obrigada. É muito tempo. Se eu te dissesse com É 50... muito É muito tempo, né? Se eu te falar que eu com 23 ou com 53, que é a mesma coisa, não, claro que não. Não é mesmo. Você falar Né? isso, você tá mentindo. Se eu falar que com 43 ou com 33, ou que quando eu tiver 83, se eu tiver por aqui com 83, não é. A cada década, a cada ano a gente muda. Mas e aí vamos fazer o melhor que a gente pode com essa etapa, mas tem as suas dificuldades, né? Seja com 53, ou com 23, ou com 13, ou com 3. A cada época vai ter uma dificuldade. Aí a gente precisa ir se aceitando, né? Então, aceitar ali o seu momento, o que dá para fazer com, né? Que limonada ou que caipirinha dá para fazer com o limão da vida, né? A gente precisa ir aceitando. E não é fácil, né? Não é que, eu né, acordei plena. Não, né? Todo dia você acorda, tô plena. Não, né? Tem dia que a gente não se gosta. Então, um grande desafio é a gente se conhecer, sim, se aceitar e ver aonde dá para melhorar, né? Em que dá para não sei nem se é melhorar, mas é se transformar, né? Buscar uma transformação. Isso gera saúde, gera movimento,